Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um assunto delicado e que gera muitas dúvidas, principalmente entre os católicos: a cremação e a Igreja Católica. Afinal, será que a Igreja permite a cremação? Quais são as condições? O que significa, no ponto de vista da fé, escolher a cremação em vez do sepultamento tradicional? Vamos embora pro vídeo? Bora lá! Para saber mais sobre esse assunto, nós precisamos voltar um pouco na história. Durante muitos séculos, a Igreja rejeitou a prática da cremação. Atenção, não era simplesmente pelo ato de cremar o corpo, mas sim porque a cremação foi durante muito tempo associada a grupos anticristãos e até pagãos, que utilizavam como uma forma de negar a fé na ressurreição da carne. Por isso, desde os primeiros séculos, os cristãos sempre valorizaram o sepultamento como sinal de esperança na ressurreição. Enterrar os mortos era visto como uma profissão de fé. Assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, também nós um dia ressuscitaremos. Essa foi a tradição seguida pela Igreja por quase 2000 anos. A visão da Igreja começou a mudar no século XX. Em 1963, o então Santo Ofício publicou a instrução Bian et Constantin, que abriu oficialmente a possibilidade para os católicos, desde que não fosse escolhido por motivos contrários à fé cristã, poderem fazer a cremação. Essa abertura foi consolidada no Código de Direito Canônico de 1983, que incluiu a cremação como prática permitida, sempre com a ressalva de que o enterro continua sendo a forma preferida da Igreja. Recentemente, em 2016, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou a instrução Ad Resurgendum cum Christo, ou seja, para ressurgir com Cristo. Este documento reforçou que a cremação é aceita, mas que as cinzas precisam ser tratadas com dignidade e guardadas em locais sagrados. Assim, a Igreja deixa claro: o enterro continua sendo o modo mais adequado de expressar a fé na ressurreição, mas a cremação não é proibida e pode ser escolhida desde com respeito e com fé. Mas o que fazer com a cinza, Pois é, essa é uma das partes mais importantes, O que pode e o que não pode ser feito com as cinzas após a cremação. A Igreja recomenda que as cinzas sejam guardadas em locais sagrados, como cemitérios, columbários ou áreas destinadas ao repouso dos fiéis defuntos. Isso porque esses lugares são consagrados e refletem a fé da comunidade cristã. O que não é permitido lá? 4 pontos aí. Primeiro, espalhar as cinzas na natureza, como no mar, em rios, jardins ou montanhas. Guardar as cinzas em casa como se fosse um objeto de recordação. Dividir as cinzas entre os familiares, ou transformá-las também em joias, amuletos ou objetos decorativos. E a razão de tudo isso é muito simples. O corpo humano, mesmo após a morte, é digno de respeito porque foi o templo do Espírito Santo. A cremação não deve ser entendida como uma forma de descartar o corpo, mas sim como um modo alternativo de preparação para a ressurreição. Do ponto de vista teológico, a ressurreição da carne não depende da forma como o corpo é tratado, mas após a morte. A fé cristã ensina que Deus, no fim dos tempos, ressuscitará os mortos para a vida eterna. Isso significa que, seja por sepultamento ou por cremação, o essencial é a fé em Cristo ressuscitado. A Igreja insiste que os ritos fúnebres devem sempre acompanhar a cremação, ou seja, deve haver a celebração da missa de corpo presente, ou pelo menos orações específicas, seguida da bênção sobre o corpo ou sobre as cinzas. Isso ajuda os familiares a viverem o luto dentro da esperança cristã. Resumindo tudo, desde 1963, a Igreja Católica passou a permitir a cremação. O enterro continua sendo a forma preferida, mas a cremação também é aceita. As cinzas devem ser guardadas em locais sagrados, nunca espalhadas ou transformadas em objetos. O essencial não é a forma do sepultamento, mas sim a fé em Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. E agora eu pergunto para você: você já sabia da posição oficial da Igreja sobre a cremação? Deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo, dê seu like, siga nosso canal e ajude mais pessoas a compreender melhor este tema.
Daqui uns dias eu venho com uma sequência de vídeo falando sobre o catecismo da Igreja Católica, que é como funciona. Então fique com a gente, vai ter muito mais vídeos por aqui. Valeu, até lá, tchau, tchau.